Tá começando mais um Tirando o Crachá. E Ana, acho que o assunto de hoje é um dos assuntos mais debatidos e é um segredo. Todo mundo quer saber como ter uma boa educação financeira. Que para falar mais a respeito, a gente está aqui com o André Pitombo. André, seja bem-vindo ao Tirando o Crachá. Qual a forma, um segredo para ter uma boa educação financeira? E já começa se apresentando, né, quem é o André. Então, bacana, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Então, a educação, voltando para você, o que é importante é buscar o conhecimento. Eu imagino que sem conhecimento a gente não consegue fazer nada. André, na verdade, é soteropolitana, quase trava-língua, né? Sou de Salvador, vim morar em Feira em 2006. Eu sou contador, sou economista. Sempre trabalhei na área fiscal, pela contabilidade, ou na área financeira, né? E sempre trabalhei em indústria. E depois de um certo tempo trabalhando, eu tive a intenção de querer montar meu próprio negócio na área de finanças. E surgiu essa vontade de começar a ajudar as pessoas através da educação financeira. E isso veio acontecendo com o passar do tempo e virou um propósito, né? Meu, que apoio da minha empresa, em ajudar as pessoas. Quando você se depara com uma estatística tão gritante, hoje, cada 10 adultos, 4 estão negativados com o nome negativado no SPC Serasa. Isso vai dar em torno de quase 70 milhões de brasileiros. Eu falei: "Poxa, o que eu posso fazer, né, por essas pessoas?". E eu acredito que a educação financeira, não alcançou esse pessoal, e acredito que a gente pode contribuir muito com esse tema para essas pessoas. Perfeito, você traz um assunto muito pertinente, a gente está entrando agora, né, num posicionamento de mercado muito delicado. Estamos falando de público em geral com alto índice de inadimplência, empresas que estão cada vez mais reduzindo faturamento, vendas que estão caindo, economia que já tem uma previsibilidade para como será em 2026. E o que é que você indica que deve ser feito a partir de agora por empresários, por colaboradores, pela massa geral, em relação a se educar com a cultura e como deve ser feito a partir de agora para se preparar para essa crise que a gente está vivenciando? Excelente pergunta. Eu vejo o seguinte: nós temos uma visão para o lado pessoa jurídica, empresário, seu negócio. Eu atuo também nessa área. Hoje eu sou voltado mais para pessoa física, mas já trabalhei muito voltado para pessoa jurídica. E que eu sempre via era a grande questão, assim como acontece também em pessoa física, as empresas elas não se planejam, elas não têm uma provisão, uma reserva, e isso é muito importante ter. A reserva de, por exemplo, é muito curioso, chega dezembro, os empresários estão com a mão na cabeça: "Meu Deus, 13º, odeio dezembro". Mas 13º nada mais é do que uma previsão. A gente pode fazer de janeiro a dezembro, um 12 a cada mês, e fazer uma previsão de 13º, previsão de férias, previsão de uma rescisão. Então há todo um planejamento voltado para isso. A gente precisa também, estar atento. Hoje eu falo que os preços estão muito equiparados, vai ter um diferencial de atendimento, de qualidade, de produto, e tal. E onde é que o empresário ganha? Ele ganha na compra. Se ele souber fazer uma excelente compra, ele vai ter uma margem melhor, vai ter um resultado melhor para a sua empresa. Então, a gente precisa entender essa questão financeira por dentro do seu negócio. E pessoa física, André, vai quase que no mesmo segmento. Muitas vezes as pessoas, se queixam, falam: "Poxa, tô apertado". Fala: "Por quê?". "Ah, porque janeiro foi férias e eu gastei tudo nas férias". Aí passa fevereiro, vê fevereiro: "Ah, tô apertado". "Por quê?". "Ah, carnaval". "Ah, eu fui pular e queimei tudo no carnaval". Tá certo. Chega março, veio aí final de março, foi Páscoa, gastei tudo com ovos de Páscoa, não pegou de surpresa. Veio abril, veio maio, Dia das Mães, junho, São João. Se for parar para perceber, você vai passar o ano todo se queixando. Mas se eu me peguei, fui pego desprevenido, mas parar para perceber, será que realmente fui pego de surpresa? Será que isso não tem todos os anos? Todos os anos nós temos réveillon, todos os anos temos férias, temos carnaval, temos Dia das Crianças, temos Natal, Dia das Mães. Por que não fazer um planejamento para todo ano? E em cima disso aí, que entender que abril é dia de IPTU, janeiro é dia de TVA,
matrícula das crianças. Então, se a gente faz todo um planejamento, mas nunca a gente vai ser pego de surpresa e toda vez que vier essas datas, esses dias específicos, a gente vai saber tirar de letra. Então, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, o planejamento é algo, fundamental na vida de cada um das 2 pessoas. Então, quando a pessoa passa a planejar, melhora muito mais essa questão da dificuldade, né. Hoje o que a gente vê de fato é uma falta de organização das demandas e com isso, vai se virando uma bola de neve. E essa bola de neve uma hora vira um problema incontrolável. Você tem ideia como eu já tive clientes, eu comecei para fazer a gestão financeira da pessoa jurídica, e a reclamação do empresário falou: "André, minha empresa não dá lucro, eu não entendo, eu faço tudo certinho, eu sou o primeiro a entrar, o último a sair, trabalho praticamente domingo a domingo, é um sacrifício", aí sabe que realmente é. E aí quando a gente pega para fazer a gestão, vai abrir as contas e vai ver lá, na conta da pessoa jurídica, boleto da escola do filho. Vai ver lá combustível, quando é a pessoa física. Vai ver, restaurante, pessoa física. Aí ele começa a misturar tudo de pessoa física e pessoa jurídica e fala que a empresa não dá dinheiro. Então, a empresa ela não pode ser sangrada para atender os desejos e anseios da pessoa física. A pessoa física ela tem que ter o seu salário, o seu prolabore, a sua retirada certa, tem que fazer essa negociação. Empresa, você tem que me pagar isso, empresa consegue pagar isso, tá, então isso aqui, agora só mês que vem, beleza? Beleza. E você vai ter a sua vida pessoa física e a empresa vai ter a vida dela, pessoa jurídica. E acabou. E em cima daquilo ali você vai fazer toda a sua gestão para que não haja esse sangramento mês a mês e falar que a empresa não está lucro. Então é conhecer muito bem os números, né. E Gilvan tem muito essa vivência, né, de estar nas empresas, de estar com as pessoas, de fazer entrevistas e as pessoas reclamarem muito. Fala um pouquinho de como é isso. Fui ao longo da semana, né, quando a gente marcou a entrevista, eu perguntei a várias pessoas, né, quais são suas dúvidas, o que que você perguntaria a um educador financeiro se você tivesse essa oportunidade. Uma das perguntas: como investir ganhando um salário mínimo? Boa pergunta. É fácil? Não é fácil. A gente sabe que viver por salário mínimo, hoje a gente muitas vezes sobrevive. Mas também não é impossível. Então, se a gente muda a mentalidade da pessoa e falar, é possível fazer, fala, André, de que maneira, que mágica a gente vai fazer? Lógico, como eu falei, é difícil. Mas se a gente começa a mudar a mentalidade e falar, olha, você tem que obedecer as regras. Eu falo que, assim como tudo no mundo tem regra, regra de trânsito, regra no jogo de futebol, a gente tem que entender as regras. Na educação financeira também existe regra. E a primeira regra é: não gaste mais do que você ganha. Pronto. Se a gente cumprir, ah, André, mas é impossível. Eu gasto e ainda fica devendo para o próximo mês. Bora entender como fazer isso. Mas eu vou falar que para quem gasta salário mínimo é difícil, mas não é impossível. E eu falo que não é impossível porque assim eu vejo pessoas que vivem desta maneira e conseguem evoluir financeiramente, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha lá em casa, recebe salário mínimo, carteira assinada do jeitinho, e ela é uma pessoa consciente, ela vem ali, ela não gasta mais do que ganha, ela vem mantendo ali seus esforços. Ah, André, eu comecei a reforma da minha casa, por enquanto tá ali tudo, né, no reboco, tá indo devagarzinho. André, comecei a comprar o revestimento da minha cozinha, tô ali, devagarzinho. E ela vai fazendo aos pouquinhos e vai conseguindo fazer, porque ela não gasta tudo que ganha e o que sobra, que já a gente vai entrar na segunda regra, investe. Que você perguntar: "Como é que eu consigo investir se eu ganho um salário mínimo?". Então a primeira regra da educação financeira é: não gaste tudo que ganha. A segunda regra é: o que sobra, que invista. E a terceira, o rendimento desse investimento reinvista. Aí você vai criar a bola de neve positiva ao seu favor, onde você vai ter juros e o tempo trabalhando a seu favor. Quer uma porcentagem para esse geralmente o pessoal dá uma porcentagem, né, de quanto você pode gastar, digamos, para os gastos necessários, essenciais ali do dia a dia, para quanto poupar, investir. O André dá alguma porcentagem, explica alguma porcentagem? Tem uma regrinha bem simples, eh, onde eu utilizo para o primeiro passo, primeiro encontro nosso, até para eu depois dar um diagnóstico financeiro, eu utilizo muitas regrinhas, é do 50, 30, 20. 50% da sua receita você gasta com as despesas obrigatórias, 30 por 30% da sua receita você gasta com as despesas não obrigatórias, 20% com investimento. E aí depois disso, ao invés de destrinchar o que é a despesa obrigatória,
como o próprio nome já diz, uma despesa que você não tem como tirar do seu orçamento, né. Você pode diminuir, mas você não tem como tirar. Então e ela se divide em fixa e variável. A despesa obrigatória fixa, vai ser o quê? Aluguel, condomínio, mensalidade de escola, você não tem como tirar, tá ali fixo. Variável vai variar de acordo com o seu consumo. Conta de água, conta de luz, gás, você pode até reduzir um pouquinho, mas não tira. Então, essa despesa ela é obrigatória, está dentro do nosso orçamento. Existe a despesa, isso aí você está ali, cravado em 50%, tá? Obrigatória. Higiene, saúde, alimentação, obrigatória. Não obrigatória, você pode tirar do seu orçamento, nem que seja por um determinado momento, nem que seja por um determinado planejamento que a gente faça. E a não obrigatória também está dividida em fixa e variável. O que é uma despesa não obrigatória fixa? Mensalidade de streams, academia. Eu posso viver sem o Spotify? Posso. Posso viver sem a academia? Posso. Vou dar uma corridinha ali na avenida, tal. Posso viver sem, tá? E despesa não obrigatória variável, vão ser viagens, restaurantes, né? Então, posso ver se nada disso? Posso. Ah, André, mas não posso abrir mão. De acordo com o planejamento, de acordo com o seu diagnóstico financeiro que foi entregue, nós precisamos fazer isso por um determinado período. Depois, a gente sanou aquela necessidade, a gente volta a, a consumir essa despesa não obrigatória. Então, tudo é de acordo com o planejamento. Quando a gente senta com o cliente, uma pessoa, e eu falo que tem os médicos da saúde, eu falo que tem o educador financeiro, a gente é da saúde financeira, verdade. Então, a gente ouve todo aquele prognóstico dele, todas as dores, faz um diagnóstico e fala: "Ó, sua situação é essa. Tudo o que eu preciso fazer para melhorar". Aí você vai dar os remédios e por quanto tempo esse remédio vai perdurar a minha tempo. Hoje eu estava já pegando esse engancho aí, eu já estava no salão, aí a cabeleireira virou pra mim e falou assim: "Ana, eu não sei o que é que eu faço, porque eu ganho quase R$ 9.000 por mês, e tem dias que eu não tenho nem R$ 2 na conta". E você parar pra olhar que R$ 9.000 hoje, dentro da cidade de Feira de Santana, dá pra ficar organizados. Então, André, como é que você pondera esse problema e essa realidade que é de muitos hoje, que ganhar mais não é sinônimo de ter mais dinheiro livre ou de estar organizado financeiramente? Isso aí eu tenho visto em muitos lugares. Eu até tenho um projeto que eu rodo para as empresas, onde a gente vai fazer palestra para os colaboradores. Porque existe hoje uma dor muito grande no empresário, que é a rotatividade de funcionário. E começa bem simplesinho, eu falo: "Doutor, você consegue um aumento?". Aí o empresário lá: "Dá um aumentozinho". Ele continua insatisfeito. "Tá, eu vou precisar de um adiantamento aqui, faz um vale". Aí recebe do vale e continua insatisfeito. "Tem como antecipar minhas férias?". Aí fica naquela questão. E aí quando ele vê que quando o empresário negou o próximo, não tem mais de onde tirar, ele falou: aí ele vai ver uma oportunidade em outra empresa, certo, para ganhar 100, 200, R$ 300 a mais. Ele vai para essa outra empresa. E começa de novo aí o que eu falo para as pessoas, para os empresários: o problema não está em quanto você ganha, o problema está em como você gasta esse Kiko. Então, para pessoas que não têm essa educação financeira, você pode dar 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil de salário, e se ele elevar a sua receita na mesma proporção da sua despesa, ele vai ficar sempre com a corda no pescoço. E olha que eu tenho clientes que faturam muito bem e sempre estão com problema. Vieram para mim com esse problema e a gente está tentando corrigir. Não é fácil, mas quando a gente apresenta a ele os números e apresenta o que pode ser feito e faz um planejamento em cima daquilo ali, parece que a visão dele, né, amplia. Eu falei: "Nossa, é verdade". Que a grande questão, muitas vezes, o que acontece? O cara passa num cartãozinho ali de R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 10, de novo, aquele negócio. E quando ele vai fechar a conta, quando vem a fatura no final do mês, ele recebe aquela bomba. E, meu Deus, o cartão deu 20 mil, não é possível, alguém me roubou. Aí quando eu vou olhar, eu falei: "Não, realmente foi isso tudo que eu comprei". Você lembra, antigamente tinha aquelas contas de celular, né, que a gente pagava, né, de quando ele usava, depois quando vinha a bomba, eu falei: "Meu Deus, televisão pré-pago, pô, tá complicado, hein".
Então, se a pessoa não tem o controle, não faz o planejamento, vai soltando, vai passando. É um pouquinho ali, um pouquinho ali, quando vê o montante que no final do mês, estourou a conta. Só pegando o último gancho, né, a pessoa tá endividada, né, fatura alta, tá ali, pagou tudo, então não pagou a fatura, tá negativado no banco. Quais são os primeiros passos que a pessoa deve fazer para começar a recomeçar esse cenário de organização, de poder colocar o pé no chão, ter uma reservinha ali guardada? Nem tô falando de investimento ainda, tô falando só de sair do problema e começar a respirar melhor. Do básico, né? É bacana. Muita gente aparece nessa situação. O bom era que viesse uma situação um pouco melhor, né? Mas só procura o médico quando já tá mal. É, só procura o médico quando já tá mal. Então, na saúde financeira é a mesma coisa. Quando já tá ali, ele vai um paliativo, né? Um chazinho, uma coisinha ali, um remédio para tirar a dor, mas o problema não tá na dor, tá na situação mesmo que tá causando aquela dor. Quando ele chega, ele já está numa situação muito complicada. E aí quando a gente faz o diagnóstico, a gente fala: "Ó, sua situação é essa, e você precisa melhorar através desse planejamento". E a pessoa olha, toma até o baque, assim, inicial, e "É isso mesmo?" É. Porque, existem alguns tenho clientes, por exemplo, que faturam um valor muito interessante. A área da saúde é uma área muito complicada. Pra você ter ideia, eu tenho um cliente no Rio de Janeiro que ele fatura muito bem, ele é neurocirurgião, fatura muito bem. Só que ele tem um empréstimo com o pai, um empréstimo com o sogro e 2 consignados e completamente estrangulado financeiramente. Ele veio para mim com a situação: "André, acho que a última alternativa é você". E falei: "Vamos lá, vamos fazer um planejamento para que as coisas, mudem de cenário". E não tem coisa pior do que você estar com a bola de neve negativa, é os juros e o tempo trabalhando contra você. Então a gente pega aquilo ali e faz toda uma estrutura. eh, Você falou: "Ah, como é que eu faço nesse cenário?". Geralmente, assim, o nosso planejamento é pegar a pessoa do ponto A, ali, completamente, com a saúde completamente debilitada mesmo, endividado, sem ter saída, e levar ele para o ponto B, que é onde ele já está com a situação financeira boa e está sobrando dinheiro e ele já quer saber onde é que ele investe. Isso tudo gera um processo, é um processo para você chegar no seu propósito. E tem essa caminhada, você tem essa trilha. Então a gente começa lá de baixo, através de um planejamento altamente restrito, é igual bota o médico, né? Falou: "Ó, tô com colesterol alto, ó, você tem que evitar fritura, você tem que evitar comida calórica, tem que voltar a fazer atividade e tal". Então a gente vai cortar a situação. Aí a restrição da educação financeira é a gente pegar aquelas continhas de não obrigatório. "Ah, mas eu não consigo viver". Consegue. Ou é isso, ou vai ser muito pior, e o tempo para você chegar na saúde vai demorar mais, né. Então assim: "Ah, doutor, eu posso comer uma friturinha e correr?". Melhora, mas quando você chegar ao ideal, vai levar mais tempo. Na saúde financeira é a mesma coisa. Ou a gente é radical e passa logo por isso em curto prazo, ou vai ser mais difícil, vai demorar mais. E a gente passa o planejamento para a pessoa. E aí ela começa a seguir aquilo ali, e ela começa a ver. O legal de tudo é quando você começa a ver, resultados. É igual quando uma pessoa que tá também querendo fazer uma dieta, alguma coisa, ele começa: "Nossa, em uma semana já perdi meio quilo, tá espação, vamos comemorar meio quilo". Não é dado não, já é muita coisa, vamos comemorar. E as coisas vão acontecendo: "Ó, sobrou um pouquinho, consegui pagar aqui essa dívida, negociei isso aqui, renegociei aqui, estamos indo". E aí é uma trilha, período gradativa, já vai chegando lá e comemorando as conquistas. Ficou perfeito. Qual a maior dificuldade hoje, falando agora de modo geral, é o empréstimo ou o cartão de crédito? Qual é que pega mais as pessoas hoje em dia? Eu falo que o cartão, o empréstimo é aquela alternativa que as pessoas veem de maior facilidade, mas ela não vai na causa da dor, é um paliativo. E se você não souber usar esse remédio, pode causar sério dano à saúde financeira. Há um tempo atrás, surgiu um boato de que iam acabar com o cartão de crédito, porque ele é o grande vilão. Só que esse não é o testamento. Se eu chegar para você: "Ana, o carro mata a pessoa", Não, mata. mata, Se for mal conduzindo, sim. mata. Mas para você tirar uma habilitação, para você dirigir, você precisou tirar uma habilitação, se capacitar para aquilo.
Perfeito. Cartão de crédito é a mesma coisa. Para quem não sabe usar o cartão de crédito, ele é uma ferramenta muito boa. Um recurso muito Bem acessado, está livre para você utilizar. O crédito você pode usar a qualquer momento. Porém, as pessoas utilizam mal aquilo e causam dano para sua vida, para sua saúde financeira. Tem gente que tem um salário de R$ 1.000 e tem um cartão de R$ 1.000 e fala que ganha 2.000. Não é a verdade. Então aí começa todo o problema. E aí ele começa a parcelinha de R$ 50 por mês. Tome lá, R$ 500, deve 50. Ele vai lá, parcelinha de mais 50. Aí quando ele vai parar para ver, a fatura dele já tem R$ 1.000. Ele ganha R$ 1.000. Ele vai viver pagar o cartão. Não come, não mora, não se desloca e vai fazer o quê? Tá? Então, quando você fala, André, qual a alternativa melhor, empréstimo ou cartão? Isso tudo tem que analisar. Porque se você utilizar a ferramenta, o remédio errado, na dosagem errada, vai piorar a sua saúde. Então, através de um diagnóstico, de, um, de, um, de uma análise feita na situação da saúde do paciente, a gente vai identificar. Agora, você fala isso, a pessoa pode falar, isso aí é para um aliviar da saúde mais rápida. Tá, beleza, mas mesmo assim, ele tem que saber utilizar. Porque eh, o cartão ele não foi feito para a gente pagar juros em cima dele. A gente ficar pagando apenas o mínimo e entrando no rotativo. O limite do cheque especial não foi feito para a gente entrar nele e ficar utilizando. Não, pode ser uma emergência ali rapidinho, saiu, tá? Voltei e paguei tudo certinho. Mas você ficar aquele círculo vicioso de usar o rotativo, usar o limite do cheque especial toda hora, você tá fadado a dar um problema muito grande. Eu lembro que eu tinha acabado de completar 18 anos, não trabalhava ainda, e aí falei: "Vou fazer um cartão pra mim". Aí fiz um cartão, primeiro limite, R$ 500. Aí, pô, o limite pouquinho, mas dá pra passar. Aí depois um amigo chegou: "Rapaz, eu consegui fazer um cartão ali, um limite de 2.500, foi 3.000. Vai lá, pô, vai lá. Tu disse que é autônomo". Fui eu, consegui fazer, acho que foi aí deu certo, fiz de 1.500. Aí eu na época, meu pai arcava, né, não estava trabalhando, ele falou: "Ó, tome cuidado você não se quebrar, que cartão é ruim. Vá usando de 500, se precisar de alguma coisa, resumo da ópera, perdi os 2". Fiquei sem os 2, aí depois fiquei um longo período sem cartão, aí depois eu consegui me restabelecer. Aí eu consegui aprender, mas acho que cada dia a gente aprende mais, né, André? É, essa questão do cartão agora você me colocou lá atrás. Quando na época de faculdade tinha um banco que dava, né, a conta universitária e ele te dava uma conta, um cheque especial e um cartão de crédito. Que para quem não sabe usar mesmo, aquilo é uma tentação que você cai e já era. Então muita gente se destrói já no começo da vida, né. Mas para quem sabe usar, é excelente, é excelente. Você passa a ter um um uma dependência do pai, você começa a estagiar, começa a trabalhar, você começa a ter sua movimentação financeira, olhar o cheque, olhar o cartão, a fatura, o extrato bancário, é muito bacana. Mas alguém tem que falar a você como é que isso funciona. E é aí que eu vou chegar depois num ponto muito importante, que é a educação financeira também nas escolas e nas universidades. Então a gente já pode falar, né, o que é que o André acha dessa educação financeira nas escolas? Já é algo que já era para ter sido implementado, já era algo que era para estar acontecendo, é algo que já vem acontecendo, mas talvez em menor escala. Qual o cenário e como o André enxerga? Já existe uma lei que fala sobre a implementação da educação financeira nas escolas. Assim como eu tenho esse projeto de educação financeira para as empresas, os colaboradores, eu tenho um projeto de educação financeira para as escolas, do ensino fundamental e médio, e para as universidades, né. Consiste em que esse projeto? É você já desde cedo levar a educação financeira para as crianças, né. Eu estou começando a implementar, eu tive na escola na semana passada, onde primeiro a gente fez uma capacitação com os professores, e depois a gente fez uma palestra, mini palestra para os alunos, de forma lúdica, né, eu falo até contando a história dos 3 porquinhos, né, quando meu filho estava sendo alfabetizado, levou para casa o livrinho, a escola deu um livro dos 3 porquinhos, eu falei para ele: "Edu, você sabe que os 3 porquinhos têm uma visão de educação financeira?". "Não, como? Por quê?". "Ah, o primeiro porquinho, né, os 3 porquinhos, o irmãozinho fez uma casa de palha, o segundo fez uma casa de madeira, o terceiro fez uma casa de tijolo.
Aí eu falei pra ele: "Por que que ele fez logo o primeiro fez a cara de palha?". Aí fez logo, quis resolver logo ali para ir curtir a vida, e brincar, se divertir. O irmão número 2 viu que deu certo lá e foi fazer de madeira também, foi rapidinho, fez e pronto. E aí chegou o irmão número 3, fez de tijolo. Foi mais resistente, demorou um pouquinho, pensou um pouquinho no futuro, na segurança, mas também quando ele acabou foi brincar e curtir a vida. E aí o problema é que o lobo mau ele chega, e chega para todo mundo, né. E aí o lobo mau chegou, e aí foi na casa do porquinho que fez de palha, soprou, foi palha para tudo quanto foi lado. Ele foi para casa do irmãozinho que fez o porquinho que fez a de madeira, o lobo mau chegou lá também, foi madeira para todo lado quando ele soprou, e foi para todos os 2 fugiram para casa do irmão que fez de um tijolo. E o lobo mau foi lá, soprou, soprou e não deu nada, porque ele estava seguro. Ele demorou um pouquinho na construção da vida dele financeira, na metodologia, no planejamento, e assim como ele foi curtir, mas ele construiu a segurança dele financeira. Então eu mostro: "Ah, papai, o que é o lobo mau?". Ó, o lobo mau pode ser um desemprego, pode ser, uma falta de saúde, uma doença para um autônomo, por exemplo, né. O autônomo ele trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. De onde ele vai quando ele não trabalhar? De onde ele vai tirar esse dinheiro? Que eu falo que isso aí é reserva de emergência. O lobo mau pode ser uma pandemia. Quantas pessoas se quebraram no período da pandemia que não puderam trabalhar? Se Então ele não fez uma segurança. A segurança na educação financeira consiste na reserva de emergência e no plano de previdência. E aí o lobo mau chegou lá, né, figurado através da pandemia, e quem não tinha essa reserva de emergência, não tinha essa segurança, foi pego pelo mal, né, se quebrou. Então, eh, voltando à educação financeira, a gente precisa levar para as crianças a educação financeira desde pequenininho, desde uma forma lúdica, entendendo: "Ah, ganho mesada, o que é que eu faço com mesada? Ah, não ganho mesada, o que é que eu faço para ajudar na educação financeira?". O simples apagar da luz, para não deixar a luz acesa, o desligar do ar-condicionado quando sair do ambiente, um banho mais curtinho para economizar água, economizar energia. Mas eu contribuo como com meu pai dessa maneira? Porque se você faz essas economias, sobra um pouquinho mais de dinheiro na renda familiar. E aí seu pai vai poder comprar um presente, planejar uma viagem, melhorar a sua alimentação, sua enfim. Então desde pequenininho a gente tem que educar a criança nesses contextos. André, e o adulto que já está lá na faculdade pronto para sair para a vida profissional? Ninguém fala também para ele sobre dinheiro. Ninguém falou. Quando o adulto está pronto para sair para trabalhar, ele está pronto para gerar dinheiro, mas ninguém ensinou a ele como gerir o seu dinheiro. Aí o que acontece? Ele sai apto para gerar, 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 e ele começa a gastar, gastar, gastar. Ninguém falou: "Ó, isso aqui você usa dessa maneira. Cadê o manual? Como é que eu utilizo esse dinheiro?". Ninguém falou. Na faculdade, então, esse projeto vai levar para dentro das faculdades também isso. Você que sai profissional, para gerar, você vai entender que você vai gerar o seu dinheiro dessa forma, né. Ele sai apto também para montar o seu negócio, um dentista, um fisioterapeuta, um arquiteto. Como é que eu vou entender o do meu negócio, montar um escritório, montar um consultório, montar meu negócio? E precisa também ter essa educação. Estamos chegando ao nosso final, foi muito gratificante, André, acredito que muito esclarecedor também para as pessoas, né, porque entender a ótica da visão financeira e saber que a partir de agora as pessoas vão precisar ser bem mais ríspidas aí com essa organização, é o que vai gerar toda a diferença. Então deixa aí, André, um recadinho para quem está assistindo do outro lado, que talvez esteja endividado, que está organizado, está na reserva, está no investimento, dá uma frase aí de encorajamento para essa galera. Bacana. É um tema que leva horas conversando. Horas e horas e horas. O que que eu posso falar para você que está numa situação de saúde delicada financeiramente falando? Primeiro é cair em si, né. Eu falo que tem uma passagem bíblica que fala do filho pródigo, né. Ele só voltou à tona quando ele caiu em si e viu que estava ali em meio àqueles porcos comendo, querendo comer porcos, ele caiu em si e voltou à casa do pai. Então, o primeiro ponto é reconhecer que tem um problema, reconhecer que sozinho, a esse período todo que você está com esse problema, você não conseguiu sanar, e pedir ajuda, tá. Primeiro ponto é pedir ajuda. Tem coisas que a gente sozinho não consegue resolver. Então é interessante esse cair em si, pedir ajuda e contribuir para que aquilo venha a ser
se encaixar na vida dele e venha realmente mudar a mentalidade, mudar a perspectiva e voltar a sonhar. Muitas vezes as pessoas estão ansiosas, deprimidas, sem sonho futuro, sem vontade de viver, porque estão numa situação tal que com as próprias forças ele não chega para onde sair, não chega caminho. Mas se você conseguir pedir ajuda, cair em si, pedir ajuda e implantar isso, uma nova mudança em mentalidade, as pessoas vão conseguir viver melhor. André, a gente quer te agradecer por ter participado aqui do Tirando do Crachá e dado uma aula, né, de 30 minutos aí para você que está em casa nos assistindo. E a gente vai ficando por aqui. E a gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! E eu tiro o crachá pra André. E você, Gilma? Tira o crachá? E o crachá do André? Crachá, tá de tira cachaça, muito bom. Obrigada, André.